TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, chegamos! Sejam muito bem-vindos ao Correio Serrano na TV desta terça-feira, desse feriadão. Lembrando que você pode nos ajudar a fazer os nossos telejornais. Mande para cá a sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia. Nossos canais já estão na sua tela, TVC Correio da Manhã, @gmail.com é o e-mail que tem a forma mais fácil, mais rápida de você entrar em contato conosco. É o nosso WhatsApp, DDD 24 992483167. Vou repetir, anote, DDD 24, porque a gente está em Petrópolis, 992483167. E hoje em Petrópolis o dia amanheceu lindo, maravilhoso, tava frio, mas nem tanto. Olha só esse céu azul, céu de brigadeiro, sem vento, parece que vai esquentar, que vai ser um feriado, olha, daqueles para quem pode aproveitar. Vamos então às notícias desta terça-feira, dia 21 de abril. Feriadão aumenta movimento em aeroportos do Rio de Janeiro. Você vai ver também que o TRE do Rio faz plantão para regularizar situação de eleitores. 2 anos após decisão do TCE, plano de mobilidade de Petrópolis segue sem revisão. E Banco de Sangue Santa Teresa de Petrópolis vai estar aberto durante todo o feriado, porque a instituição precisa de tipos sanguíneos. Agora, no Correio Serrano, na TV. E a gente começa essa edição com alguns destaques do nosso jornal impresso. A gente vai direto lá para a nossa página 24, ver o que é destaque por lá. Lembrando que o nosso jornal, ele é de ontem e de hoje. Amanhã a gente tem uma edição fresquinha nas bancas para você, mas a gente vai ver o que é destaque na nossa página 24, que ontem a gente não passeou por essas páginas. E lá o destaque é o seguinte: Nova Friburgo premiada na 13ª edição do Prêmio Sebrae. O município conquistou lugar no pódio em 2 categorias. Então tá aqui, eu vou ler um trechinho para vocês. Nova Friburgo foi premiada na 13ª edição do Prêmio Sebrae, pois é, Prefeitura Empreendedora. Petrópolis também foi e Nova Friburgo também. Ontem a gente falou sobre Petrópolis e hoje a gente fala sobre Nova Friburgo. E o Prêmio Sebrae, Prefeitura Empreendedora, é uma das principais iniciativas do país voltadas ao reconhecimento de boas práticas na gestão pública e no incentivo ao empreendedorismo. O município conquistou lugar no pódio em 2 categorias. Entre cidades finalistas de todo o estado, reforçando o trabalho que vem sendo desenvolvido para melhorar o ambiente de negócios e impulsionar a economia local. Na categoria Identidade Territorial e Turismo, Nova Friburgo ficou com o 2º lugar com o projeto Encanto de Natal, que fortalece o turismo, valoriza a cultura local e movimenta a economia durante um dos períodos mais importantes do ano. Já na categoria Gestão Inovadora, o município garantiu o 3º lugar com o projeto Partiu Conecta NF, que traz uma nova realidade para o transporte público da cidade por meio da bilhetagem eletrônica e do monitoramento da frota. A Prefeitura de Petrópolis podia ter se destacado, feito algum projeto inovador na área de transporte público. A população iria agradecer, porque o transporte público aqui da cidade vem se arrastando com uma série de problemas, né? Vamos ver agora o que é destaque no Correio Serrano, na nossa coluna. Pois é, a gente está no feriado,
Prefeitura de Petrópolis ontem decretou ponto facultativo. Lá em Teresópolis não houve ponto facultativo para algumas secretarias, mas é claro, no feriado hoje está fechado. Então, durante essa semana, devido aos feriados de Tiradentes, comemorado em todo o país hoje, e também tem, na quinta-feira, o feriado estadual de São Jorge, dia 23. A prefeitura ficará fechada, a prefeitura de Teresópolis, que a gente está falando, ficará fechada nessas datas e fará ponto facultativo na segunda e na sexta. Eu falei que não teve? Teve sim. Então, Teresópolis decretou o ponto facultativo ontem, segunda-feira e sexta-feira. Gente... Então, essa semana eles só trabalham quarta? Na quarta, amanhã, haverá expediente com atendimento ao público. Então, ponto facultativo segunda, feriado terça, quarta trabalha. Aí, quinta é feriado e ponto facultativo na sexta? E maravilha! Sendo que não haverá ponto facultativo para algumas secretarias de Teresópolis, como agricultura, limpeza pública, obras e serviços públicos e de saúde. Volta aqui para mim, Caio, o que acontece, gente? Quando a prefeitura, qualquer que seja, Teresópolis, Petrópolis, quando dá ponto facultativo e algumas secretarias têm que trabalhar, o que acontece? Esses trabalhadores, eles recebem dobrado, porque ponto facultativo é como se fosse feriado. Então, por exemplo, hoje, feriado, o trabalhador, a pessoa que trabalha, ela recebe, tá? Servidor público, CLT, ela recebe em dobro. Ela recebe dobrado. E aí o que acontece nas prefeituras? Quando a prefeitura decreta um ponto facultativo e algumas pessoas, algumas áreas têm que trabalhar, como segurança pública, essas pessoas recebem dobro. Bom, né, para o bolso do trabalhador, mas péssimo para a administração pública. Petrópolis, por exemplo, que vem com um rombo enorme, uma crise financeira enorme, porque tudo eles colocam a culpa na crise financeira. Isso, o que acarreta? Um inchaço no pagamento dos servidores. A gente viu ano passado servidor sem receber, professor sem receber, naquela incerteza se iria receber ou não. Esse ano, graças a Deus, a gente ainda não teve isso, mas ano passado foi complicado para os servidores de Petrópolis, por exemplo. E tudo a Prefeitura de Petrópolis coloca a culpa na crise financeira que se encontra. E aí, como que dá um monte de ponto facultativo? Isso é complicado, incha a máquina pública, incha a máquina pública. E aí vamos voltar para o nosso jornal, porque escolas municipais voltam apenas no dia 27, isso lá em Teresópolis, tá? Na saúde, unidades de urgência operam em regime contínuo. É isso que eu falei, as unidades de emergência, esses profissionais, é bom para os profissionais, tá? Não estou criticando os profissionais, eles têm que receber. Mas isso incha a máquina pública. E quando você já tem uma crise financeira, você dá ponto facultativo, sendo que você tem que pagar em dobro diversos funcionários, isso agrava ainda mais a máquina pública. Então, por exemplo, lá em Teresópolis, unidades de emergência operam em regime contínuo, enquanto as UBSs abrem em dias aí específicos e as escolas municipais lá de Teresópolis não terão aulas essa semana até o retorno no dia 27. E os equipamentos de assistência social funcionam parcialmente com equipes de plantão. Já atrações como a Feirinha do Alto, a Feira de Teresópolis, Artes Manuais, o Horto Municipal e o Parque Natural Municipal seguem abertos em horários especiais aí ao longo do período. Vamos ver o que é destaque na nossa página 25?
Por lá, fala que retirada de radares apresenta riscos aos usuários da BR-393. Desde o início da concessão da CAINFRA, precariedade da estrada aumentou, diz PRF. A gente tem uma reportagem inteirinha sobre essa questão aqui, assinada pela nossa repórter Leandra Lima. Então, a retirada de 12 medidores de velocidade, que são os radares, ali da BR-393, após o fim do contrato de concessão com a empresa CAINFRA, se agravaram as condições de segurança viária e prejudicou a fiscalização na rodovia. E a gente vê aqui uma foto de divulgação da PRF, da Polícia Rodoviária Federal, de uma tragédia na BR-393, deixando 2 pessoas mortas, né? E a falta de manutenção também vira alvo de críticas. E a gente tem uma reportagem inteirinha aqui falando sobre isso. Você pode conferir no nosso site, nos nossos telejornais, essas e outras notícias, e também nas bancas, apenas R$2. E agora a gente tem uma reportagem mais em âmbito nacional, porque uma das principais novidades do imposto de renda deste ano é a restituição automática, chamada de cashback pela Receita Federal. A medida permite que contribuintes recebam valores de volta, mesmo sem terem declarado no ano passado. A expectativa é que cerca de 4 milhões de brasileiros sejam beneficiados. O pagamento vai ser feito em lote único no dia 15 de julho, com valores de até R$1.000 e média de recebimento de R$125. Para ter direito ao cashback, é necessário estar com CPF regular, sem pendências na Receita Federal e com dados bancários atualizados, como uma chave Pix vinculada ao CPF. O contribuinte pode consultar se tem direito ao valor pelos canais oficiais, como o aplicativo Meu Imposto de Renda, o portal ECAC ou o sistema da Receita Federal. Caso identifique que tem direito à restituição e não esteja na lista, é possível entrar com recurso pelo sistema da Receita. É importante destacar que esse pagamento se refere ao ano calendário de 2024, ou seja, a declaração do Imposto de Renda de 2025. Especialistas orientam que, mesmo sem obrigação, o contribuinte faça a declaração, já que isso pode antecipar o recebimento da restituição. O prazo para entrega da declaração deste ano termina no dia 29 de maio. A Receita Federal também informou o calendário de pagamentos das restituições. Vão ser 4 lotes previstos para os dias 29 de maio, 30 de junho, 31 de julho e 28 de agosto. A expectativa é que cerca de 80% dos contribuintes recebam nos 2 primeiros lotes. Existem ainda grupos prioritários, como idosos, pessoas com deficiência ou doença grave e professores. Depois, tem prioridade quem optar pela declaração pré-preenchida e pelo recebimento via Pix. Para consultar a data exata do pagamento, basta acessar o site da Receita e informar CPF e data de nascimento. A orientação é que o contribuinte evite erros na declaração, já que quem cai na malha fina não recebe a restituição até regularizar a situação. A gente faz agora um rápido intervalo, não saia daí porque a gente volta já. Antes não tinha alimentação adequada para quem mais precisa. Agora tem. O governo do estado criou o Café do Trabalhador, oferecendo mais de 17 mil kits de café da manhã todos os dias em 40 municípios. Mas e quando chega a hora do almoço? Flávia, são vários restaurantes do povo reabertos com serviço expandido por todo o Rio. Já foram servidos mais de 43 milhões de refeições. E aí, tá bom o almoço? Muito bom. E tem novas unidades em Queimados, Belfor Roxo e Nova Iguaçu, reforçando a presença na Baixada Fluminense. E tem muito mais, né, Gisele? Tem sim, Flávia. Antes, tinha muita gente sem alimentação adequada. E com o RJ Alimenta, o governo do estado distribui 8 mil quentinhas todos os dias de café da manhã, almoço e sopa em todas as unidades. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né?
Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, Wolf Fit, Step Fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O estado do Rio de Janeiro é, com certeza, um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Resultado de exames, sou mais serviços. Sou mais segurança, com maior apreensão de armas, mais polícia nas ruas e planejamento para grandes eventos. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. O Rio de Janeiro é líder em óleo e gás. Temos o maior centro de diagnóstico da América Latina. Todo mundo sabe. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã. Um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Petrópolis. Uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Estamos de volta. E a Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro iniciou um plantão especial para atender eleitores que precisam regularizar a situação. O atendimento acontece em todas as zonas eleitorais e centrais do estado e segue até o dia 6 de maio, que é o prazo final para alterações no cadastro eleitoral. Desde o último sábado, dia 18, os postos estão funcionando em regime de plantão. No dia 2 de maio, último sábado antes do prazo final, o funcionamento será das 9 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Os eleitores podem procurar qualquer posto do Tribunal Regional Eleitoral para serviços como regularização do título, transferência, revisão de dados ou coleta de biometria. A situação eleitoral também pode ser consultada pelo site do TRE-RJ ou pelo WhatsApp e Disque TRE no número DDD 21 3436 9000. Vale destacar que cerca de 850 mil eleitores no estado precisam regularizar a situação para poder votar nas eleições de outubro. Entre os motivos estão a ausência em 3 turnos consecutivos sem justificativa ou multa e a falta em revisões do eleitorado.
Outros 2.500.000 eleitores ainda não fizeram o cadastro biométrico. Apesar disso, a coleta das digitais não é obrigatória para votar. A partir dos 15 anos já é possível solicitar o título, mas para votar nas eleições deste ano é necessário ter 16 anos completos até o dia 4 de outubro. Para o atendimento, é preciso apresentar documento oficial com foto, comprovante de residência recente e, em caso de mudança de nome, documento que comprove a alteração. Homens nascidos em 2007 também devem apresentar comprovante de quitação com o serviço militar. E de olho no aumento do movimento nas estradas por causa do feriado de Tiradentes, a Polícia Rodoviária Federal intensificou a fiscalização em todo o país. A expectativa das concessionárias é de grande fluxo nas rodovias que cortam o estado do Rio. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o foco das ações é reduzir acidentes graves, principalmente colisões frontais, que estão entre as principais causas de morte nas rodovias. O destaque vai para ultrapassagens indevidas, excesso de velocidade e consumo de álcool ao volante, que estão entre as principais infrações combatidas. É importante ressaltar ainda a revisão do veículo antes de viajar e o uso de equipamento de segurança, como o cinto e a cadeirinha para crianças. E quem vai pegar a estrada precisa redobrar a atenção. O aumento no número de veículos exige planejamento e cuidados simples, como a atenção ao bom funcionamento dos freios, faróis e a conservação dos pneus, que podem evitar acidentes e garantir uma viagem mais tranquila. Na RJ 116, entre Itaboraí, Nova Friburgo e Macuco, a previsão é de cerca de 120.000 veículos entre os dias 18 e 23 de abril. A concessionária Rota 116 reforçou o monitoramento e posicionou equipes em pontos estratégicos, principalmente na Serra dos Três Picos, trecho que exige mais atenção dos motoristas. Já na BR-040, no trecho entre o Rio de Janeiro e Juiz de Fora, a expectativa é ainda maior, pois 266.000 veículos devem passar pela rodovia. Equipes de atendimento médico e mecânico foram reforçadas, com suporte 24 horas. A orientação é que os motoristas respeitem a sinalização, evitem os horários de pico e nunca usem celular ao volante. Em Petrópolis, os motoristas mostram que não abrem mão dos cuidados antes de pegar a estrada. Manutenção do carro principalmente. Óleo, motor, pneu e não bebo na direção. Primeiro eu faço a revisão no carro para poder fazer uma viagem tranquila, né? Vale lembrar que no último feriado da Semana Santa, a Polícia Rodoviária Federal registrou 57 mortes e mais de 800 feridos. O alerta fica para que esses números não se repitam. A responsabilidade no trânsito é fundamental para preservar vidas. Com prudência e respeito às regras, o feriado pode terminar sem tragédias nas estradas. Pois é, gente, olha só, o feriadão de Tiradentes no dia 21 e de São Jorge no dia 23 está aumentando o fluxo de passageiros nos aeroportos do Rio de Janeiro. A expectativa é de terminais cheios e mais voos durante todo o período. No Aeroporto Internacional do Galeão, a previsão é de movimentação de cerca de 505.800 passageiros entre os dias 17 e 26 de abril. O número representa um crescimento de 13% em relação ao mesmo período do ano passado. Desse total, 342.900 passageiros devem viajar em voos domésticos e 162.900 em voos internacionais. Ao todo, estão previstos 3.199 voos no período, um aumento de 12%. Já no aeroporto Santos Dumont, a expectativa é de 108.000 passageiros em 866 voos programados entre os dias 17 e 22 de abril. O aumento na movimentação acompanha o cenário nacional. Em Guarulhos, em São Paulo, o maior aeroporto do país, são esperados cerca de 480.000 passageiros. Em Congonhas, a movimentação deve chegar a 210.000 pessoas, operando com capacidade
capacidade máxima. Já em Viracopos, a expectativa é de mais de 191 mil passageiros e mais de 1.700 voos. Em Brasília, cerca de 268 mil passageiros devem passar pelo terminal, enquanto em Confins, em Minas Gerais, são esperados 185 mil viajantes. Outros aeroportos também registraram alta, como Recife e Salvador, que juntos devem movimentar 283 mil passageiros. Fortaleza com até 125 mil e Porto Alegre com cerca de 110 mil. A expectativa é de que o fluxo intenso continue até o fim do feriadão, com pico de movimentação nos dias de embarque e retorno dos viajantes. E a Polícia Militar montou um esquema especial de segurança para os feriados de Tiradentes e também de São Jorge, que vai acontecer na próxima quinta-feira. Com um ponto facultativo no dia 22, o estado terá um feriadão prolongado, que aumenta a circulação de pessoas. Ao todo, 4.482 policiais militares já estão em ação em estradas, vias expressas, pontos turísticos, praias e eventos com grande público. Nas rodovias estaduais, o esquema conta com 780 policiais do Comando de Policiamento de Trânsito, com apoio de batalhões de área. O reforço também atua em trechos de rodovias federais, como a BR-101, entre Niterói e Manilha, em Itaboraí. Nas vias expressas, o Batalhão de Policiamento atua com efetivo e viaturas reforçadas, ampliando as ações ostensivas. Na rodoviária do Rio, equipes do Batalhão de Polícia de Turismo e do Batalhão de Ações com Cães intensificam abordagens e revistas em ônibus e passageiros. O Batalhão de Turismo também atua nos principais pontos turísticos como Cristo Redentor, Pão de Açúcar e o Porto Maravilha, além de regiões no interior do estado. A Operação Praia também segue reforçada, com concentração de policiais nas orlas da Zona Sul e Oeste do Rio, em Niterói, na região dos Lagos e na Costa Verde. Somente entre as praias da Zona Sul e o Recreio dos Bandeirantes, cerca de 1.100 policiais serão empregados. O monitoramento aéreo será feito pelo Grupamento Aeromóvel, com apoio do Centro Integrado de Comando e Controle, que também utiliza drones e câmeras espalhadas pelo estado para acompanhar a movimentação em tempo real. E a Polícia Militar realizou na última segunda-feira, na zona norte do Rio, mais uma fase da Operação Impacto, com o objetivo de reduzir os índices de criminalidade na região da Pavuna. Ao todo, 340 policiais militares participaram da ação e tiveram o apoio de 112 viaturas e motocicletas, além de equipes que atuaram a pé no patrulhamento das ruas. O foco da Operação Impacto é intensificar a prevenção a roubos de pedestres e veículos, além de combater o comércio ilegal na região. A operação é coordenada pelo 2º Comando de Policiamento de Área, que é responsável pelos batalhões da região e conta com o apoio do Batalhão de Irajá, do Batalhão Tático de Motociclistas, do Batalhão de Polícia de Choque e do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão. A operação também conta com o uso de tecnologia, como o Centro Integrado de Comando Móvel, que recebe imagens em tempo real de câmeras da região, das câmeras corporais dos policiais, de equipamentos instalados nas viaturas e de drones do Grupamento Aeromóvel, além do apoio de um helicóptero. Segundo a Polícia Militar, a Operação Impacto, iniciada em fevereiro do ano passado, tem apresentado resultados positivos na redução dos crimes. Entre os dias 13 e 18 de abril deste ano, por exemplo, a Operação Impacto resultou na redução de 60% nos roubos de rua na região do Grande Meier, com 16 prisões e recuperação de 56 celulares roubados. Os agentes também localizaram uma carga de óleo avaliada em R$217 mil. E uma fiscalização da Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor e do Procon-RJ identificou uma série de irregularidades na estação de Deodoro, na zona oeste do Rio. O foco foi verificar o cumprimento da lei do vagão feminino, que não pode homem em determinados horários. Mas os problemas vão além e envolvem acessibilidade, estrutura e falta de informação aos passageiros. Durante a operação, os agentes flagraram homens nos vagões exclusivos para mulheres e a ausência de sinalização clara sobre a regra, que vale durante todo o período de funcionamento. A situação compromete a segurança das passageiras e configura descumprimento da legislação. Além disso, a estação apresentava sujeira em áreas comuns e condições precárias de higiene.
também. A fiscalização também encontrou dificuldades para quem depende de acessibilidade. Escadas rolantes e elevadores estavam fora de funcionamento e até a catraca para cadeirantes não operava. Problemas como esse dificultam a acessibilidade e colocam os passageiros em risco. Outros problemas estruturais também foram identificados, como falhas no piso tátil e danos no teto das plataformas. Diante das irregularidades, a Supervia foi autuada e terá 15 dias para apresentar defesa. Os órgãos informaram que novas fiscalizações devem acontecer para garantir mais segurança e qualidade no transporte público. E a gente vai fazer agora um rápido intervalo comercial. Não saia daí porque a gente volta já. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O estado do Rio de Janeiro é com certeza um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Resultado de exames. Sou mais serviços. Sou mais segurança, com maior apreensão de armas, mais polícia nas ruas e planejamento para grandes eventos. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. O Rio de Janeiro é líder em óleo e gás. Temos o maior centro de diagnóstico da América Latina. Todo mundo sabe. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. Antes não tinha saúde de qualidade no estado todo. Agora tem. Agora tem o Rio Imagem Baixada, que atende milhares de pessoas em toda a região. É muita gente atendida, né? E olha que tem mais. Mostra aí, Edu. Flávia, aqui tem um dos mais importantes centros de neurocirurgias do país. O Instituto Estadual do Cérebro teve a capacidade dobrada para cirurgias de tumores. E tudo gratuito, pelo SUS. E tá melhor no estado todo, certo, Gisele? Com certeza, Flávia. Antes, só alguns municípios do estado tinham ambulâncias do SAMU. Agora, todos os 92 municípios do estado têm. E ainda tem o Instituto Estadual de Olhos, com capacidade de realizar mais de 400 cirurgias e 1.000 consultas por mês. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI. Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal. Em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários.
Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul-Fluminense, Correio Petropolitano, Correio da Manhã Distrito Federal e o Grupo Vai Além. Abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos. Na área eletrônica, temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis, com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É o jornalismo direto e direito. Um jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond, entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Estamos de volta. E a gente está falando desse feriadão, né? Pois é, a Prefeitura de Petrópolis decretou o ponto facultativo ontem, dia 20 de abril, em razão do feriado de hoje. E as atividades retornam amanhã, quarta-feira, dia 22, na cidade de Petrópolis. No feriado de São Jorge, no dia 23, quinta-feira, ainda não há confirmação por parte da Prefeitura sobre ponto facultativo na sexta-feira, mas não haverá aula nas escolas municipais. Repartições públicas, unidades escolares e de saúde ficam fechadas até esta terça-feira, dia 21 de abril. No entanto, unidades de urgência e emergência funcionam normalmente durante todo o feriado de Tiradentes, e são elas as UPAs do Centro, Cascatinha e Itaipava, o Hospital Nelson de Saerpe, Alcides Carneiro e o Pronto Socorro do Alto da Serra, além das UPHs da Posse e de Pedro do Rio. A Prefeitura de Petrópolis declarou o ponto facultativo na segunda-feira em decorrência do feriado de Tiradentes. Sobre o feriado de São Jorge, ainda não há uma confirmação se na próxima sexta-feira, dia 24, também será ponto facultativo em Petrópolis. Nas ruas, os petropolitanos afirmam que os feriados prolongados têm seus prós e contras. Eu acho que em questão do comércio, apesar de sermos uma cidade turística, né? Então para o turismo é bom. Mas no comércio em geral, acho que prejudica, mas acho que isso faz parte mesmo, né? Eu acho que para quem talvez tenha uma vida corrida e quer descansar um pouquinho, é um bom tempo para isso. Mas para quem vive do comércio, eu acredito que faz diferença, sim, né, esses dias que fica fechado. Todos esses feriados atrapalham assim, a população. Se fosse para escolher, eu escolheria não ter esse monte de feriados pelo prejuízo que se dá a todo o comércio. O Parque Cremerio de Itaipava estarão abertos no feriado. Atrativos turísticos como o Palácio de Cristal, Trono de Fátima, Casa de Santos Dumont, Casa do Colono, Museu Imperial, o Centro de Cultura Sesc Quitandinha, Casa Princesa Isabel e a Catedral São Pedro de Alcântara também estarão abertos. Para conferir mais informações turísticas, basta consultar o Disque Turismo, de segunda a sábado, das 9 horas da manhã às 5 horas da tarde e domingos e feriados, das 9 horas da manhã às 2 horas da tarde. É possível conferir pelo telefone 0800 450 7070 ou pelo WhatsApp no DDD 24 2237 3321. E ontem a gente falou sobre esse assunto e hoje a gente traz a reportagem completa em vídeo, porque 2 anos após o Tribunal de Contas do Estado do Rio determinar a revisão do Plano de Mobilidade Urbana de Petrópolis, o documento segue sem avanços práticos visíveis. A decisão, tomada em 2024, apontava falhas estruturais no plano. Na época, o TCE estabeleceu prazos para que o município promovesse ajustes.
e tornasse o plano executável. No entanto, em 2026, até agora, a percepção é de que pouco mudou, enquanto os problemas de mobilidade em Petrópolis seguem se agravando. De acordo com o vereador e ex-presidente da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, Thiago Damasceno, moradores já levam mais de 1h30 para se deslocar entre os distritos da cidade imperial, em um cenário marcado pelo aumento da frota, queda no uso do transporte público e falta de planejamento efetivo. As pessoas não estão conseguindo se deslocar pela cidade, né? O trânsito está completamente parado, não tem mobilidade nenhuma. E, às vezes, para você percorrer um espaço curto de 5, 10 quilômetros, as pessoas estão levando aí mais de 2 horas. Em 2024, uma decisão do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro apontou que o Plano de Mobilidade Urbana de Petrópolis não possuía uma previsão orçamentária e não havia uma integração com as políticas de habitação e redução de risco. Por isso, foi estabelecido que o município ajustasse o plano. Mas, 2 anos depois, pouco mudou. A decisão do TCE teve como base uma auditoria realizada entre março e agosto de 2022. O levantamento apontou que nenhuma das ações estratégicas havia sido efetivamente implantada. Além disso, das 192 ações previstas, apenas uma havia apresentado andamento. Para o presidente da Comissão de Transportes da Câmara Municipal e ex-presidente da CPTrans, o problema não está apenas no plano em si, mas na execução. E a gente precisa não só revisar esse plano, mas fazer um plano que seja aplicável, né? Que a gente possa colocar de fato ele em aplicação e em vigor para começar a ver as coisas acontecendo. E esse plano está lá, mas infelizmente até hoje nada do que está naquele plano foi aplicado, né? Atualmente, por conta da precariedade do transporte público apontada pelos usuários, a mobilidade de toda a cidade é afetada. As pessoas só vão ter estímulo a deixar o carro em casa e voltar a usar o transporte público se ela tiver um transporte público com uma passagem, um valor de passagem que seja adequado, que ele cumpra o horário, ter um ônibus de qualidade, né? Limpo, novo, né? Que tenha de fato uma qualidade. Thiago Damasceno ressaltou que, embora não existam soluções rápidas, a inércia pode agravar ainda mais o problema. Mas se você não tiver minimamente um transporte público decente, a pessoa não vai ter estímulo nenhum a pensar 2 vezes se ela usa o ônibus ou se ela continua usando, seja o carro dela, a moto dela, ou um carro ou uma moto por aplicativo e por aí em diante. E a nossa equipe procurou a Prefeitura de Petrópolis e a CPTrans com questionamentos sobre as medidas para reduzir o tempo de deslocamento, sobre a possibilidade de subsídio tarifário exclusivos. Além disso, questionamos sobre um novo processo de concessão das linhas de ônibus. Pois é, a gente tem falado aqui do transporte público na cidade, né? E também questionamos ações sobre o estacionamento irregular, mas até o momento a Prefeitura de Petrópolis não nos respondeu, a CPTrans também não nos respondeu. E a sequência de feriados dessa semana volta a acender o alerta para a queda nas doações de sangue. Diante desse cenário, o Banco de Sangue Santa Teresa vai funcionar normalmente durante todo esse período de feriado, garantindo conforto aos doadores e contribuindo para a manutenção do equilíbrio dos estoques sanguíneos. Por conta da proximidade entre os feriados de Tiradentes e de São Jorge, a expectativa é de redução significativa no comparecimento de doadores no Banco de Sangue Santa Teresa. Historicamente, períodos onde é possível emendar vários dias de folga resultam em viagens prolongadas, que impactam diretamente o número de doações. Fator preocupante, tendo em vista que a necessidade por hemocomponentes permanece a mesma ou até aumenta devido ao maior fluxo de veículos nas estradas e o risco de acidentes. De segunda a sexta, de 20 a 24 de abril, estaremos funcionando normalmente das 7 da manhã às 18 horas. E todas as pessoas que vierem doar irão receber essa linda camisa.
por agradecimento a você, doador. O nome da campanha é Heróis Solidários Salvam Vidas de Verdade. O Banco de Sangue reforça que doadores de todo tipo sanguíneo são bem-vindos. A doação é rápida, segura e cada gesto pode salvar até 4 vidas. A recomendação é simples. Quem estiver apto e em boas condições de saúde pode aproveitar o período de feriado para doar e ajudar a manter os estoques sanguíneos equilibrados. É um feriado prolongado. A gente está com um número muito grande de pacientes em atendimento, cirurgias, infelizmente acontecem muitos acidentes e a sua ajuda vai ser essencial para salvarmos vidas. As doações podem ser feitas diariamente, das 7 horas da manhã às 6 horas da tarde, no Banco de Sangue Santa Teresa, localizado na rua Doutor Paulo Hervé, no número 1130, no Bingen, em Petrópolis. E olha só, gente, a Defensoria Pública do Estado do Rio realizou, na última quinta-feira, dia 16, uma visita técnica na Estrada dos Contrões, na Posse, em Petrópolis, após diversas reclamações de problemas no fornecimento de energia elétrica na região. O encontro contou com representantes da Defensoria, da CONDEP, da Enel e da Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro. Os moradores da Estrada dos Contrões, no distrito da Posse, em Petrópolis, sofrem com diversos problemas relacionados ao fornecimento da energia elétrica. A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro recebeu as reclamações por parte da população, que apontou quedas frequentes de energia, possível precariedade da rede elétrica da região, utilização de postes de madeira e interferência da vegetação na fiação. Eu estou ali com 90 protocolos de reclamação e eu, como tenho 90, todo mundo aí em cima também deve ter. Porque, inclusive, dos mesmos dias para comprovar que a gente tem essas reclamações. Então, quer dizer, é um problema sério. A gente não consegue manter uma empresa. Monique Botelho era proprietária de uma pousada no local e precisou fechar o estabelecimento por conta da instabilidade da energia elétrica. Nós aqui não temos, todo mundo viu, né? Nós não temos sinal de telefone. Nós só podemos trabalhar através do sinal da internet. Quando acaba a luz, não tem internet. Segundo relatos, na Estrada dos Contrões, a população fica mais de 24 horas sem energia elétrica. Aqui na região, os moradores dependem da energia para ter acesso à água, o que torna o problema ainda maior. No terceiro dia, a gente está sem água, porque sem luz a gente não tem água, porque a água é através de bomba. Então, quer dizer, a gente fica sem energia, a gente fica sem energia, sem comunicação, sem luz, lógico, né? Sem água, sem nada. Em razão de todas as reclamações, a Defensoria Pública realizou uma visita técnica na Estrada dos Contrões, na Escola Municipal Marília Chaves Peixoto, com o objetivo de intermediar o diálogo entre os moradores e os órgãos responsáveis. A reunião contou com a presença da presidente da CONDEP, Fernanda Ferreira, representantes da Enel e da Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro, a Agenersa, e do vereador Marquinhos Almeida. Essa reunião busca trazer a voz dos moradores e para que esse problema estrutural ele possa ser de uma vez sanado, evitando a propositura de uma ação civil pública, uma ação ou várias ações individuais desses moradores. Então, o intuito aqui é aproximar a população do poder público, aproximar a população da concessionária. Um dos grandes problemas da região é que, em decorrência da falta de poda, a vegetação atinge a rede elétrica, o que aumenta a instabilidade do fornecimento. A presidente da CONDEP, Fernanda Ferreira, ressaltou a importância da integração entre os órgãos. E nós estamos aqui para somar forças com a Defensoria Pública para que nenhum direito desses cidadãos seja violado, como o direito à energia elétrica e também à água, que aqui o abastecimento é por meio de bombeamento. Se não tem energia elétrica, acaba que também não tem água. Outro ponto levantado pela presidente da CONDEP é sobre a responsabilidade pelas podas de árvores. Qualquer indivíduo arbóreo, qualquer árvore que esteja em qualquer cabeamento, seja fio de telecomunicação, é responsabilidade da Enel fazer essa manutenção e também o recolhimento dos resíduos, porque quem gera o resíduo é responsável pela destinação final. No entanto, a CONDEP alinhou uma ação de prevenção em parceria com a Enel,
visando reduzir os problemas. A Estrada dos Contrões é uma região rural e, segundo Alfredo Chaves, morador da localidade, a infraestrutura é de extrema importância para o convívio pleno da comunidade. Quando um elemento falta na cadeia, acaba afetando a vida de uma forma global, né? A gente fica, muitas vezes, quem depende de bomba, porque não tem água encanada nessa região, não consegue ter água. Alfredo destaca ainda que cada região é de uma forma e, para ele, no caso de uma área rural, é necessário ter alguns cuidados específicos. Quanto menor a comunidade, mais esquecida ela fica, né? Então, essa diferença de tratamento é que nós também não concordamos. De acordo com relatos dos moradores, a instabilidade de energia, além de impedir o acesso ao básico, como energia e água, pode causar problemas no trabalho. Isso é revoltante, é muito revoltante para o morador, porque além de atrapalhar o dia a dia do morador, atrapalha o dia a dia de quem tem comércio, quem tem aluga uma casa, quem tem uma pousada, quem tem uma criação, né? Uma plantação que precisa de energia para irrigação. E um homem de 45 anos foi preso após furtar uma residência em Petrópolis. O crime aconteceu na madrugada da última sexta-feira e terminou com a recuperação do veículo que foi levado pelos criminosos. O crime aconteceu na rua 29 de junho, no bairro Valparaíso, em Petrópolis, onde os invasores entraram na casa e furtaram um carro, um notebook e cartões bancários. Durante as buscas, os policiais identificaram o veículo usado na ação, que foi encontrado abandonado próximo ao local. O carro já era monitorado por possível envolvimento em outros crimes na cidade. Com base nas informações, as equipes localizaram o suspeito na rua Visconde de Bom Retiro, no centro, onde ele foi detido e confessou participação no crime. O veículo furtado também foi recuperado no bairro Itamaraty. As investigações apontaram ainda que outras pessoas participaram da ação, entre elas uma mulher de 32 anos, já conhecida da polícia por envolvimento em outros crimes, como roubo, furto, invasão de domicílio e tráfico de drogas em Petrópolis. Ao todo, 2 veículos foram apreendidos e encaminhados para a perícia. O homem foi levado para a 105ª Delegacia, no Retiro, onde permaneceu preso por furto. Tá aí. E, gente, olha só, agora a gente troca de assunto, porque a paróquia do Independência em Petrópolis se prepara para celebrar na quinta-feira, feriado, a festa de São Jorge, destacando o santo como grande exemplo de defensor da fé e de amor a Deus. Este ano, a data, que é feriado estadual, vai contar com uma programação intensa. Tem missa, momento de oração, confraternização comunitária e quem traz todas as informações sobre essa grande festa é o nosso repórter Gabriel Toledo, que está ao vivo na redação. Bom dia, Toledo! Bom trabalho nesse feriadão para você. Conta mais sobre essa festa aí de São Jorge, em Petrópolis. Bom dia, Roberta. Bom dia a todos que estão assistindo. Exatamente. Ao longo de todo o dia, os fiéis vão poder participar de celebrações em diversos horários, cada um com uma intenção especial, reforçando a dimensão espiritual e comunitária da festa. Além das missas, haverá, é claro, as tradicionais barracas com comidas típicas do almoço do padroeiro, fortalecendo os laços de convivência entre paroquianos, devotos e moradores do bairro. A programação de missas começa cedinho, às 6 da manhã, e segue até às 6 horas da noite. Lembrando que São Jorge é celebrado em diversas tradições cristãs, como a Igreja Católica, a Igreja Ortodoxa e a Igreja Anglicana. Ele é reconhecido ainda como Santo Padroeiro de Portugal, Inglaterra, Catalunha, Geórgia, entre outros países. São Jorge, claro, segundo a história, foi um soldado romano que viveu no século III. A história mais famosa sobre ele é como ele matou um dragão, o que simbolizou a vitória contra o mal. Na tradição cristã, São Jorge é considerado um símbolo de coragem, força e também de proteção. Ele é frequentemente representado como um cavaleiro armado com uma lança e um escudo montado sobre um cavalo branco lutando contra um dragão. Ou seja, Roberta, claro, tem toda essa história por trás desse feriado, mas
ainda tem uma programação muito boa para quem quer curtir esse feriado. Volto com você. Toledo, muito obrigada pelas suas informações, bom trabalho para você. E aí, vamos ver como fica o tempo na nossa área de cobertura. Começamos agora mais uma previsão do tempo, e dessa vez para esta terça-feira, feriado de Tiradentes. E como de costume, começando por Nova Friburgo, a terça-feira na cidade será de sol com muitas nuvens à tarde, enquanto à noite pode ocorrer pancadas de chuva, e os termômetros variam entre mínima de 13 e máxima de 23 graus. Em Teresópolis, o dia será de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. À noite, pode ocorrer pancadas de chuva, enquanto as temperaturas vão variar entre mínima de 14 e máxima de 23 graus. Aqui em Petrópolis, a terça-feira será de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. À noite, ainda haverá muitas nuvens, e os termômetros variam entre mínima de 13 e máxima de 22 graus. E agora, partindo para Paraíba do Sul, o dia será de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. À noite haverá poucas nuvens e as temperaturas variam entre mínima de 17 e máxima de 26 graus. E para finalizar a nossa previsão do tempo, em 3 dias o dia será de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. À noite também haverá poucas nuvens e os termômetros variam entre mínima de 16 e máxima de 27 graus. Bom, ficamos por aqui com mais uma previsão do tempo. Um bom feriado! E no próximo dia 23 de abril, quando é celebrado o Dia Mundial do Livro, o Teatro Imperial em Petrópolis vai ser palco de mais uma edição do projeto Leia Mulheres Petrópolis. O encontro, com entrada de graça, acontece às 6 horas da noite e propõe um espaço de escuta, troca e reflexão a partir da literatura. É necessário a gente falar das escritoras, das literaturas que são escritas, né, por mulheres, porque assim, no contexto histórico era algo que não existia. A obra escolhida desta edição do Leia Mulheres é A Hora da Estrela, da escritora Clarice Lispector, considerada uma das mais importantes vozes da literatura nacional. O livro aborda temas como invisibilidade social, desigualdade e o direito à narrativa, a partir da trajetória da personagem Macabéa. A gente vai ali abrir uma conversa sobre essa escritora e ela conversa por vários vieses. Praticamente todas as questões da humanidade está simplesmente nessa obra, porque a gente vai falar de tudo que pertence ao ser humano nas suas indagações, nas suas colocações sociais, políticas e das suas fruições, dos seus desejos. Então tudo está aqui de uma maneira que é muito colocada, muito simples. Durante o encontro, o público vai ser convidado a refletir sobre quem tem voz na sociedade e na literatura, ampliando o olhar para uma questão que segue atual. A proposta é promover uma discussão sensível e crítica em um ambiente aberto à participação. Se no século XX a gente tinha intelectual falando por nós, como é o caso da Clarice, eu acho que no século XXI a gente fala pela gente mesmo. Então é isso que a gente espera no teatro, que as pessoas possam falar por elas mesmas, a partir delas mesmas. Eu acho que a obra ajuda a gente a pensar nessa maneira de ser e poder narrar aquilo que se é. Além disso, a literatura surge como um meio de visibilidade para as pessoas invisibilizadas. Eu acho que só a literatura, né, pode dar visibilidade a pessoas invisibilizadas. Acho que é um dos papéis centrais. A gente, quando pensa em literatura, pensa em alguma coisa que, de alguma maneira, reflete a realidade, mas também representa a realidade. É nessa representação que a gente pode pensar que ela dá voz às pessoas, aqueles que escrevem e aqueles que são inscritos ali no projeto literário. Muito bom, fica aí o convite para o próximo dia 23 de abril, feriado, Dia Mundial do Livro. E a gente também vai ficando por aqui, mas amanhã estou de volta, ao vivo, às 7h30 da manhã. E, é claro, eu espero você. Tchau!
TVC, a TV do Correio da Manhã.